Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de parto. Você sabe quando que começa o trabalho de parto? Não? Vem comigo que eu te explico. E antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês já deixar o like aí embaixo. Ajuda a divulgar o vídeo de hoje, é um vídeo muito legal, com muitas dicas pra quem está ajudando no trabalho de parto também. Então, pro parceiro, pra parceira, mãe, pai, avó, periquito, papagaio, quem estiver presente durante o seu trabalho de parto e parto, é bom saber dessas dicas, até pra saber quando ir pro hospital ou pro centro de parto, beleza? Você já viu uma cena como essa? Gloria, you okay? No, I'm fine. No way, she peed. Her water broke. Ou essa? What are you doing? I'm getting that baby out of you. Oh God. Oh, I know. Oh no. I think my water just broke. I am good. Okay, I got the pillow. I got the bag. You got the keys? I got the keys. Só pra você saber, não é necessariamente assim que acontece toda vez, tá? O trabalho de parto, existem vários sinais que a gente recebe só pra saber que o trabalho de parto está começando. Muitas vezes, em filmes, séries, coisas que a gente vê na televisão, novelas, o trabalho de parto é projetado pra gente como a bolsa vai estourar, vai sair um rio de água e corre pro hospital porque tá nascendo agora. Não é bem assim. Hoje a gente vai falar sobre os diferentes sinais que você pode ter durante os pródromos. Então aquele trabalho de parto bem no comecinho, que às vezes dali até o parto levam alguns dias, são os sinais bem cedo que a gente recebe. E também os sinais mais avançados, onde a gente já está ali na fase latente, possivelmente numa fase ativa. Então a gente vai conversar das fases do trabalho de parto e saber identificar quando que o trabalho de parto está começando. Bom, primeiro, antes da gente começar a falar dos sinais do trabalho de parto, vamos falar das 4 fases do trabalho de parto. A primeira delas são os pródromos. Os pródromos podem acontecer até alguns dias antes do parto, dando início ali ao trabalho de parto. São sinais mais sutis, mais leves, mas já existentes que a gente pode prestar atenção. Depois dos pródromos, a gente vai ter a fase latente. A fase latente, a gente começa a observar um pouco mais de intensidade, por exemplo, nas contrações, em algumas mudanças no corpo, que a gente vai falar sobre os sinais que são dados durante essa fase. A fase ativa, que é a terceira fase, essa é uma fase já com bastante intensidade. Esse é mais ou menos o momento que a gente deve se direcionar ali ao hospital ou ao centro de parto, onde quer que você vá ganhar o seu bebê. Esse é o momento que a gente deve estar a caminho desse lugar. E temos a fase de transição. Fase de transição é justamente transitando do trabalho de parto para o parto. Depois da transição, a gente entra na fase expulsiva, que é onde o bebê vai nascer, tá? Então, agora que a gente já entendeu mais ou menos aí as fases do trabalho de parto, vamos entrar um pouquinho mais a fundo em cada uma delas e os sinais que podem acontecer durante essa fase. Lembrando que toda pessoa é diferente, então às vezes o que acontece com uma pessoa não necessariamente acontece com a outra. Durante os pródromos, quais são os sinais que a gente pode observar? Lembrando que todas as pessoas são diferentes, então às vezes o que acontece para uma não necessariamente acontece para outra, mas normalmente são esses os sinais que a gente pode observar. Primeiro deles, algumas contrações acontecem sem muita regra, sem muito ritmo. Acontece uma, passa 2 horas, acontece outra, às vezes depois de 10 minutos acontece outra de novo, meio sem ritmo, meio sem ordem, mas são contrações leves, são contrações que você ainda consegue funcionar durante esse período. Então você consegue cozinhar, caminhar, levar o cachorro para passear, consegue conversar com as pessoas, você consegue continuar a vida normal.
tá? Outra coisa que a gente pode observar nesse período é a perda do tampão mucoso. O tampão mucoso, ele é uma secreção que é liberada pelo colo do útero ali, que te dá uma ideia de que o trabalho de parto está querendo começar ali, tá? O tampão mucoso pode ser liberado até alguns dias antes do trabalho de parto, tá? Por isso que eu vou colocar ele aqui nos pródromos. Outra coisa que a gente pode perceber durante os pródromos, que não é necessariamente uma regra, não é que todo mundo vai observar esse tipo de mudança, mas o bebê fica mais baixo, a gente vai começar a sentir mais pressão um pouco na pelvis, um pouco mais de pressão embaixo da barriga, né? Como se o bebê estivesse descendo, ele tá encaixando, tá? Isso também é uma mudança que pode acontecer durante os pródromos ou já na parte ativa do trabalho de parto, por exemplo, tá? Isso não é necessariamente regra, mas é uma mudança que a gente pode observar sim durante os pródromos. Durante a fase latente, essas sim são os momentos em que vai começar a ficar mais intenso, a gente vai conseguir observar algumas outros sinais. Um deles, por exemplo, são as contrações. Elas vão mudar lá de ser uma vez a cada 2 horas ou algo assim, sem muito ritmo. Elas vão começar a entrar num padrão, né? Então a gente vai começar a perceber ritmo e a gente vai começar a perceber também que a duração das contrações vai ser um pouquinho maior, ela vai começar a aumentar ali a duração. Normalmente a gente pode perceber que a duração das contrações pode ser de 15 a 30 segundos nessa fase, tá? A fase latente, a gente pode perceber que acontece quando a dilatação tá entre 3 a 6 mais ou menos, pode haver já esse tipo de dilatação acontecendo. Tá? Outro sinal que pode acontecer na fase latente é o rompimento da bolsa. Tá? O rompimento da bolsa também pode acontecer só lá na hora do parto. Tá? Mas com o rompimento da bolsa é importante a gente observar 2 coisas naquele momento. Primeiramente, a cor do líquido que está saindo. É um líquido claro, transparente, assim, né? Sem limpo, né? Ou é um líquido escuro, tá? Se for um líquido escuro, isso precisa ser passado para o médico, para o obstetra ou para a enfermeira obstétrica, quem é que esteja fazendo o seu parto, que isso é uma informação importante para eles. Se o líquido estiver escuro, muito provavelmente o bebê passou um pouco de mecônio e isso precisa ser tratado de uma forma específica. Então é bom você avisar o seu médico em relação a isso. Outra coisa que a gente vai ter que observar é quanto desse líquido que saiu. Quando a gente percebe que a bolsa rompeu, a gente precisa observar quanto de líquido que foi perdido. Dentro do útero, o bebê tá lá cheio de líquido, protegendo o bebê de você bater a barriga e tudo mais. Tem a água ali, tem o líquido amniótico para proteger o bebê. Quando a bolsa rompe, se grande parte desse líquido sai, pode ficar perigoso para o bebê, tá? Então, assim, se for uma coisa, rompeu a bolsa e tá escorrendo pela perna, parece que você fez xixi na calça, tudo bem, tá tranquilo. Se você perceber que realmente saiu muita água, você acha que saiu muito líquido, também informe o seu médico. O rompimento da bolsa não é um sinal específico, agora vai nascer. Não necessariamente, às vezes ainda tem um tempo até o bebê nascer depois que a bolsa rompe. Porém, a bolsa romper é um sinal de que se deve ir em direção ao hospital ou ao centro de parto onde o bebê vai nascer. A fase latente e a fase ativa são muito parecidas em relação aos sinais. Como eu falei, o tampão e o rompimento da bolsa podem acontecer só na hora do parto. Então, o que a gente vai prestar bastante atenção mesmo são nas contrações. Na fase latente, a gente vai conseguir observar que as contrações começam a ficar, como eu falei, mais próximas, mais ritmadas e elas começam a durar um pouco mais de tempo. Então, entre 15 a 30 segundos. A fase ativa, a gente vai conseguir perceber que elas vão ficando mais próximas ainda uma das outras
mais ou menos ali uns 5 minutos de diferença entre uma e outra, né? E a duração começa a se expandir também, então ali já vai ser de 30 a 45 segundos, tá? Se você mora perto do hospital ou perto do centro de parto, é interessante esperar que você perceba que as contrações estão ritmadas por um certo tempo. Então tem uma sigla aqui que eu vou deixar aqui embaixo, 5-1-1. Então 5 representa ali que a cada 5 minutos uma contração acontece. O 1 do meio ali significa que elas estão durando por aproximadamente 1 minuto, tá? E o último 1 aqui significa que elas estão nesse ritmo de 5 minutos entre uma e outra, durando por mais ou menos 1 minuto, por 1 hora, tá? Nesse momento é o momento que, se as contrações ainda, às vezes não tá sentindo muita dor, mas não tá... mas aí elas estão acontecendo de forma ritmada e tudo mais, esse é o momento de ir para o hospital ou o centro de parto onde você vai ganhar o seu bebê, tá? Então lembre-se sempre, 5-1-1. Então, recapitulando, quais são os sinais que o trabalho de parto está começando? Primeiro, as contrações vão começar lá nos pródromos e vão começar a se intensificar durante o trabalho de parto. Segundo, a perda do tampão mucoso. Isso pode acontecer tanto nos pródromos como em qualquer outra fase, até no momento do parto só. Outra coisa que a gente pode observar é o rompimento da bolsa. O rompimento da bolsa é importante a gente observar 2 coisas. A cor do líquido que está saindo e como ele está saindo. Se ele está saindo muito de uma vez só, saiu muito de uma vez só, ou se é mais uma coisa tipo escorrendo, pingando, algo nesse sentido, tá? Outra coisa que a gente pode observar de mudança no corpo é sentir uma pressão na parte de baixo da barriga, na pelvis, porque o bebê está descendo e está encaixando. Muito importante de comunicar com o médico ou a enfermeira obstétrica quando uma das 3 coisas acontece. Ou quando a bolsa romper, como eu falei, existem protocolos que precisam ser seguidos, procedimentos que precisam ser seguidos, então o seu médico, a sua enfermeira obstétrica vai poder te passar qual será o próximo passo ali a ser feito. A segunda coisa é, se o bebê meio que parou de mexer, vamos supor que ontem ele ainda estava mexendo bastante, hoje parece que já não está mexendo muito. Bom avisar o médico ou a enfermeira obstétrica para que também seja olhado de uma forma mais cuidadosa. Outra coisa é se houver algum tipo de sangramento vaginal. Lembrando que o tampão pode vir, é uma secreção e pode vir com um pouquinho de sangue. Isso é normal, tá? Mas se houver perda de sangue, se estiver tendo ali uma hemorragia vaginal, alguma coisa nesse sentido, muito importante que o médico ou a enfermeira obstétrica sejam informados para que o melhor cuidado ali seja tomado, o melhor processo ali seja tomado. E aí, gostou desse vídeo? Aprendeu como que o trabalho de parto vai te avisar que ele está começando? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vão estar presentes nesse momento para que eles também saibam e estejam preparados. Dá joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal que eu vou estar lançando vídeo toda quarta-feira aqui para vocês com mais conteúdo sobre o trabalho de parto, gravidez e o parto. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!